Olá, boa noite. Maravilhoso estar aqui mais uma vez com vocês no nosso Papo Reto de toda quarta-feira. Essa quarta-feira muito especial mesmo. Hoje o assunto é sério, gente. Eu trouxe até óculos para enxergar direito, porque o assunto hoje é um assunto muito sensível e muito importante para todos nós, seres humanos, população de modo geral. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa que faz um trabalho de dedicação, de doação, de amor, propriamente amor. Carmen Pareschi. Falei certo? Falou certíssimo. Carmen, primeiramente, muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui com você essa noite. Você ter aceitado esse bate-papo no nosso podcast para falar sobre assistência social. Assistência social é um tema difícil, porém apaixonante também. E necessário. E necessário. Bom, primeiro, boa noite. Boa Noite a noite. todos que estão nos acompanhando. E é um prazer imenso estar aqui com você, falar da minha profissão, da profissão que escolhi, que é a minha vida. Sua vocação. É a minha vocação. E eu falo que eu vivo o serviço social, falo isso para os meus alunos. E falo isso para minha família. A minha família sabe disso. Eu vivo o serviço social. Eu amo o serviço social. E é uma profissão, uma das mais desafiadoras que nós temos hoje no nosso país. Carmen, conta um pouquinho para quem não te conhece e não conhece o trabalho que você faz. Quem é a Carmen Pareschi em Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba? Qual é o seu principal, a sua ocupação, qual é o seu desafio? Tá. Eu vou começando um pouquinho com a Carmen Pessoa. Tá. Eu sou mãe, tenho 5 filhos, 4 que saíram de mim, uma do meu coração. Sou avó, tenho aí 4 netos lindos. E escolhi a profissão de serviço social. Estou na profissão há 14 anos. Dediquei 11 anos da minha profissão atuando no terceiro setor em Pindamonhangaba. E foi onde aprendi muito. Atuei aqui na Associação Projeto Crescer em Pindamonhangaba com projetos desafiadores também. Me especializei na área de projetos sociais. E hoje atuo na perícia social, na Justiça Federal, como perita, dentro do serviço social. Entendo. Emitindo laudos para pessoas em busca do benefício de prestação continuada, o BPC, que todo mundo conhece como LOAS, e LOAS é a lei. É legal explicar isso também, Nós vamos falar um pouquinho disso, depois creio, a gente fala. Sim. E também para aposentadoria, Entendi. por deficiência. Então, é uma área nova também. Estou há 1 ano atuando, como prestadora de serviço da Justiça Federal, na comarca de Taubaté. E também atuo na área de supervisão acadêmica de estágio, para o serviço social, e com a turma de RH e logística, hoje, que é outra profissão que eu tenho. E tipo assim, que hora você dorme? Então, às vezes não. Sei. Às vezes, sabe, eu conheço muitas colegas que falam assim, eu não durmo. E realmente, às vezes a gente não dorme, Sim. Porque são tantos desafios, vendo aí o sofrimento que as pessoas estão enfrentando com as vulnerabilidades sociais. Nós temos, assim, hoje o Brasil, principalmente pós-pandemia, nós já tínhamos tudo isso. Mas a pandemia trouxe aí uma carga de trabalho para os profissionais do serviço social que assim, é algo surreal. Eu tenho colegas hoje que estão aí necessitando de ajuda profissional da saúde. Para lidar com isso. Para lidar. Porque são inúmeras vulnerabilidades e isso potencializou com a pandemia. Eu acho que se a gente olhar de um modo mais global, a gente vai acabar deixando um pouco disperso. Se a gente olhar a nível o nosso município de Pindamonhangaba, acho que já é um trabalhão, né? Muito, muito. Pindamonhangaba, vamos pegar um bairro. Pega Araretama. Pega ali Bem Viver. Eu fico imaginando um CRAS para atender toda essa demanda. Ali no Araretama tem um CRAS, né? Tem um CRAS, que está situado no Araretama, e eu falo que Bem Viver é uma cidade à parte. Porque o Bem Viver hoje
aquele número de prédios, de famílias ali, né? Habitando num espaço que é novo e que muitas delas vieram de espaços totalmente diferentes, muitas vieram da zona rural, né? Que não estavam acostumadas a viver dentro de um apartamento. E hoje, sem preparo algum, porque você é sorteado uma habitação porque você necessita dessa habitação. Ou por quê? Né? Ou entre outros fatores e outras necessidades, mas a pessoa ela vai para aquele lugar muitas vezes sem nenhum respaldo. E o serviço social ele vem para fazer esse acolhimento. Essa acolhida ela é feita pela saúde, pelo serviço social, pela educação. E nós percebemos o grande trabalho que ocorre aí nessa junção. Eu falo que essas 3 profissões elas têm que caminhar juntas. Caminham juntas. O serviço social não se faz sozinho. Tá. E ele necessita, né, dessas outras ferramentas. Tem várias, né? São várias. E hoje você citou ali alguns bairros, mas eu acho que, olhando Pindamonhangaba de modo geral, você anda no centro. Há anos atrás eu não via gente pedindo dinheiro no semáforo. Pior, que mais dói no coração, pedindo comida. Sim. A grande maioria. Quando a pessoa me pede dinheiro, eu ainda penso, será que essa pessoa vai fazer o quê com esse dinheiro? Mas quando a pessoa fala, eu não quero dinheiro, eu quero que a senhora pague um pão, eu vou comer aqui na sua frente, eu tô com fome. É de cortar o coração, sim, né? Então, sim. assim, a gente olha uma Pindamonhangaba bonita, toda arrumada, florida. Mas e por dentro? E como é que está a vida dessas pessoas? Você tem ali na veia o que está acontecendo com a população. Qual a sua visão hoje do nosso gargalo, nosso grande desafio para a população mais vulnerável da cidade? Como que você vê isso? Nós temos um número aí muito grande de pessoas em extrema pobreza. Você diria assim, literalmente passando fome? Sim. A extrema pobreza, ela traz a fome, ela faz parte da extrema pobreza, né? Sim. Quem está em extrema pobreza, porque assim, geralmente as famílias que estão em extrema pobreza, elas não têm ainda, mesmo que tenham habitação, tá? Que façam parte aí dessa política pública. Mas a maioria não é. Eu atendo, Pindamonhangaba, eu atendo muitas pessoas deficientes, crianças deficientes e idosos. Eu tenho uma demanda muito grande de perícia judicial para benefício da prestação continuada em Pindamonhangaba. E da grande maioria eu pego em situação de extrema pobreza. A maioria dos meus laudos sociais são favoráveis, porque é uma demanda, quando você chega e você vê a miserabilidade instalada, e de uma forma cruel, porque a falta de acessibilidade também. Porque onde estão essas pessoas? Elas estão isoladas, distantes, marginalizadas, né? Eu atuei durante muitos anos na região ali do Goiabal, Lago Azul, bairro das Campinas. Uma área um pouco mais rural, né? Que é uma área mista, conhecida como área mista, e uma área isolada. Eu defendo aquela população, porque eu atuei muitos anos com aquela população. Aí você vai ali pro lado do Borba, pega aquelas estradas, porque Pinda é imensa. É imensa. Aí você pega Ribeirão. É outro e aqueles local. bairros ali pro lado do Ribeirão também. Eles estão isolados. Essas pessoas, elas são invisíveis. Eu ia perguntar isso agora. Elas estão invisíveis para o sistema? Invisíveis para o sistema. Porque muitas delas não conseguem nem acessar esse sistema. Nem sabe como acessar. Não tem nem essa informação. Quem mais precisa não tem a informação. E quando tem a informação, ela não tem acessibilidade a esse direito, a essa política pública. E a pessoa, na sua opinião, que ela está ali inserida, ela está recebendo ali o auxílio do governo para viver. É suficiente para viver? Lógico que não. Lógico que não. Eu tenho até um cuidado para falar sobre essa questão de programas sociais. Eles são super necessários. Mas ele tem um acesso, muitas vezes, fácil para quem dele não necessita e muito difícil para quem realmente necessita. O papel
do profissional de serviço social, a assistente social, ela tem que ter um olhar criterioso, minucioso, porque você passa numa peneira. Agora, você imagine você passar numa peneira e tirar o fino do fino do fino. Sim. É quase que, às vezes, impossível. Que responsabilidade, né? Porque essa pessoa, ela vai falar, olha, o que ela vai fazer? Imensa, será que vai me aprovar? Não vai? Imensa. Então, eu imagino que, inclusive, tem até um risco nisso, né? Sim, sim. Eu imagino. Sim. Você se sente, às vezes, até numa situação vulnerável. A sua vida em risco diante desse cenário? Já passei por isso, por ameaça de morte. Já tive traficante na porta da minha casa. Eu já tive a ameaça de outras pessoas, enfim. Eu já passei por muitas situações dentro do serviço social e tenho colegas que passaram por situações piores. Tá, com relação a isso. Uhum. Isso tanto na justiça, quanto atuando aí no terceiro setor como assistente social, atendendo famílias. Esse é um risco que todas nós corremos. Existe uma coisa meio... o terceiro setor, ele fica um pouco à margem. Você sente isso? Por exemplo, por conta de alguns projetos que não foram tão sérios, generalizam tudo... E muitas vezes os projetos sociais, eles ficam ali, não, ali é só para ganhar dinheiro, é só para fazer um palanque. Existe isso, né? Um preconceito. Eu apoio vários projetos sociais e muitas pessoas falam, o que você ganha com isso? Como assim o que eu ganho com isso? Eu não estou lá para ganhar, eu estou lá para dar. Você passa por isso também? Então, existem os dois lados da moeda. Eu já ouvi muito isso atuando no terceiro setor. Mas o terceiro setor... mas... a antiga ONG, né? Hoje OSC, Organizações da Sociedade Civil, que era conhecido como ONGs. Talvez até a mudança da nomenclatura seja para desmistificar e tirar um pouquinho essa... tentando mudar, né? Mas assim, existem muitas pessoas sérias. Pindamonhangaba tem organizações seríssimas atuando e realizando trabalhos maravilhosos, que muitas vezes se sobrepõem aí até aos trabalhos executados aí pelo poder público. Por quê? E eu penso que todas as políticas públicas que são necessárias são complementares, elas são braços, pernas, muitas vezes. O que seriam das pessoas se não houvessem, por exemplo, as Santas Casas, que são organizações filantrópicas, não são públicas, muitas pessoas acham que Santa Casa é público. Gente, não é público. Que é de onde nasce o serviço social. Exato. Nasce de uma Santa Casa. Exatamente. Não é público, é particular com finalidade filantrópica. Sim. Tem dono. Quem é dono? São associados. Sim. Mas é uma filantropia. Sim. Né? Antigamente, quem cuidava eram freiras, sim, né? Isso mesmo. E depois foi se profissionalizando. Mas o que seria... do Covid, como nós falamos, se não tivessem as Santas Casas como rede de apoio para o instrumento público? Sim. Como é que é fazer para montar hospital, para tudo? Não ia ter, né? Não teria. E assim, você fala, né, começa ali com freiras e o serviço social inicia também com essas freiras, né? Porque o serviço social, ele nasce nas Santa Casas, ali na Santa Casa, com as freiras, elas foram as primeiras assistentes sociais do nosso país. E hoje as organizações educadoras, hoje com um olhar, acho que um pouco mais atento à população. Acho que pode pensar de uma forma diferente com relação ao terceiro setor. Ainda temos problemas? Com certeza, mas nós temos problemas em todos os lugares. Sim. Todos os lugares. Mas hoje nós temos leis, regulamentos, né, o marco regulatório, a Lei 13.019, que vem para realmente contribuir. Eu achei o máximo, porque essa lei ela exige. Então, tem normas, tem regras, tem a forma certa de se fazer. A prestação de contas, a transparência, tudo isso é necessário. O compromisso com a coisa pública, né? Coisa pública, você está ali atuando com dinheiro público. Mas os trabalhos, os projetos que são realizados hoje em Pindamonhangaba, frente a outros municípios que conheço, eu atuo em vários municípios do Vale do Paraíba como perita, e hoje conheço a realidade desses municípios. Então, Pindamonhangaba, nessa questão do terceiro setor, eu posso dizer que nós estamos assim de parabéns com o trabalho que realizamos aqui. Precisa ser valorizado, precisa realmente
ter esse amparo das políticas públicas do município, porque a organização, ela é um braço e faz parte dessa política pública, né? Não pode ser, não há essa desconexão. Não há, nem há. Tem que ter uma harmonia, né? Essa harmonia, essa articulação. E nós estamos à frente em muitas coisas. Foram muitas lutas. Ao longo dos 11 anos, à frente do terceiro setor ali, atuando como técnica responsável, eu tive esse olhar, essa preocupação dessa rede funcionar de forma articulada, né, entre pares ali, porque eu falo, tantas pessoas fazendo tantas coisas bacanas. Nós precisamos um olhar para o outro, de forma... empática. E você, de vez em quando, eu falo, e eu acho que você também comunga com esse meu pensamento. Sai fora da sua caixa. É isso aí. Sai fora da sua caixa e vai conhecer a caixinha do outro. Porque é necessário. Eu preciso entender o que o outro faz. Existem muitas críticas com relação principalmente ao trabalho do serviço social. Assim, as minhas colegas de CRAS, de CREAS, que atuam no terceiro setor, não é fácil. Falta muitas vezes equipamento, falta muitas vezes recursos humanos, falta uma equipe de trabalho ali necessária, a equipe mínima para trabalhar. E a pergunta que não quer calar. Você vê uma realidade difícil, vai embora para tua casa no final do dia com isso, e quem dá suporte para vocês? Exatamente. Terem condições de passar por isso, porque você leva essa carga toda com você para sua casa. Sim. Quando você vê essa vulnerabilidade toda, você vê essa extrema pobreza, uma cidade tão rica e com uma desigualdade tão grande. Isso é uma coisa que, assim, é visível. É só quem fica, como você disse, fechado dentro da caixa ou da bolha. Sai da bolha. Vai para a área rural. Nós temos vai para o Ribeirão. Nós temos bairros sem água. Eu vou contar aqui uma breve sem água, gente. Água. Eu vou contar para você uma breve passagem dentro do serviço social que me marcou muito. Isso foi uma das coisas que mais me marcou, porque assim, nós atuávamos na região rural dentro de uma escola municipal, parceria com a educação. Tá. Então sempre trabalhávamos em parceria, porque é necessário. A parceria é necessário. Eu tenho o meu limite da minha competência, ali do meu trabalho, da estrutura que da você minha pode estrutura oferecer, que eu posso ofertar, e eu preciso do outro. Claro. Todos nós precisamos. E dentro deste trabalho, quando entramos nessa escola, nós fizemos um levantamento do número de situações de violações de direitos, tá? Que eram encaminhados para o Conselho Tutelar. E dentre elas, o que mais me chamou a atenção, quando nós realizamos esse levantamento, porque é necessário também, você mapear, você realizar pesquisas daquele local onde você atua. E vocês fazem pesquisa macro e micro? Exatamente. Começamos do micro para o macro. Tá. Então, a ideia ali, naquele momento, era entender quais eram as violações, que tipo de violações estavam ocorrendo e por quê. Tá. Então, nós detectamos ali um número altíssimo de situação de negligência relacionado à higiene pessoal das crianças. Meu Deus. E aí, quando você fala assim, como assim? Chegando situações de negligência relacionadas à higiene pessoal. Banho, escovar os dentes, roupa. Coisa básica. Coisa básica. Básica. Tá. E os pais sendo encaminhados para o Conselho Tutelar. Peraí. Algo está errado. Vamos conhecer. E aí fomos pegar a região, por regiões ali. Porque a escola atendia ali quatro bairros. E isso era um comportamento da região? Não. De uma específica. Tinha, sim, alguns casos ali dos outros bairros isolados. Mas tinha uma específica que era um número maior. Vamos entender. Juntei a equipe, vamos lá. Peguei as meninas do serviço social que atuavam comigo, estagiários, serviço social. Nós vamos hoje a campo. Saímos e fomos até essa comunidade. Quando me deparei, eu fui de casa em casa que havia
as ocorrências, né? Então, nós tínhamos ali tudo ali descrito, o que havia acontecido, por que tinha sido encaminhado. Então, vamos entender. Quando nós nos deparamos com a situação daquelas famílias, eu entrei em todas as casas, eu fiz questão e fui muito bem recebida pelas famílias. Eu tenho uma paixão por essa comunidade. Você teve as portas abertas? Portas abertas, sempre. Eu atuei nas comunidades de Pindamonhangaba, eu sempre tive portas abertas. Eu não posso falar da população de Pinda, porque a população de Pinda, eu amo essa cidade. Tá? É uma cidade acolhedora. Somos duas. Eu não sou daqui, mas eu já me sinto parte de Pindamonhangaba. Eu amo cada canto dessa cidade, porque é uma cidade linda. Mas aí chegando nesse cantinho, é um cantinho mesmo de Pindamonhangaba, um cantinho isolado. E o que aconteceu? Quando eu entrei nas casas, eu falei assim, mas por que assim, a pia lotada de louça, fora o quintal, quando chegava assim, já me deparava com aqueles tambores lotados de roupas para lavar. Ou os montes de roupa no chão, no quintal mesmo. Jogado assim no Jogado chão? no quintal. Nossa. E eu precisava entender aquela situação. Porque nosso papel, antes de julgar, passar e olhar, apontar o dedo, é entender. Entender por que tudo aquilo. E quando comecei a entrevistar as famílias, e ficou muito marcado para mim isso, Dona Carmen, então, nós não temos água na comunidade. Oh, meu o Deus. caminhão-pipa, ele desce, ele vem, porque desce porque é uma ladeira assim, e fica num buraco. Ele vem, às vezes passa 10 dias sem vir para abastecer. Eles ficam sem água para tomar banho. Eles ficavam sem água. Então, porque a roupa ainda, vamos dizer assim, se acumulando, é terrível. Terrível. Mas e o banho diário da pessoa? Não tinha banho, porque, Dona Carmen, como eu escolho? A água ou vai para alimentação, ou eu cozinho, ou eu lavo roupa e a gente toma banho. Então, é assim, umas ainda tinha aquele jeitinho de falar assim, não, eu coloco lá o balde, eu vou coletando água de chuva quando chove, né? Porque tem períodos do ano que não chove. Gente, parece que... Não chove. Parece que tá falando de um lugar, assim, muito remoto, de uma cidade tão próxima. Eu morei no Nordeste, eu vi mulheres lavando roupa. Eu morei no Nordeste em 98. Eu vi mulheres lavando em 98. No ano de 98, eu vi mulheres lavando roupa no rio. Na pedra, eu vi. Como se fosse assim, como eu escuto a minha mãe contando lá da minha avó. Entendeu? Eu vi. Ou da sua bisavó. Ou da minha bisavó. E neste caso, quando eu vi isso aqui, próximo, porque assim, você fala da região Nordeste, a região Nordeste tem realmente muitos Mas tem um problema problemas. de falta de água. Tem um problema de falta de água. Aí quando você fala disso aqui... Com o Rio Paraíba passando ali... Com a cidade que diz que é a cidade inteligente. Aquilo me assustou de tal maneira. E eu falei, peraí, então a negligência não está nas famílias e nos pais. A negligência está no poder público, no está no sistema. É uma questão do Estado. Quem está negligenciando com essas famílias é o Estado, é o município. Como penalizar esse povo? Não tem. E estavam sendo penalizados. Aquelas famílias estavam sofrendo inúmeras questões ali, porque não é só a questão da higiene pessoal. Ali tem o fator saúde na questão da alimentação, porque se você não tem uma água decente para você cozinhar, você vai fazer com a água que eles tinham disponível ali, ou era água da chuva, e muitas vezes de um poço lá que... Artesiano, porém... Não, quem tinha o artesiano... Ainda estava feliz, Estava feliz, poucos. Mas eu tinha questões ali, pessoas que cavavam e aquela água, uma água barrenta, salobra. Então, uma contaminada, muitas vezes. Porque eles também soltavam os dejetos do esgoto da casa ali naquele quintal, no mesmo quintal onde eles estavam abrindo o poço da maneira deles, da forma deles. Então, tudo errado. Crianças doentes, e detalhe, uma comunidade que está distante de todos os equipamentos da saúde, equipamentos da educação. Para você ter ideia, a gente fala assim, não, isso não acontece. A van escolar passa na comunidade, passava naquela época, de madrugada, para pegar crianças. De madrugada? De madrugada, por quê? Para ir para a escola? Porque
o que rodava era tanto passava por tantas comunidades ali para pegar todas. Então as mães falavam: não, a van passa aqui 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, a criança ia entrar às 7 horas. Então Quanto faça as tempo? contas. Ela vai ficar naquela van? 4 horas da manhã eles tinham que estar em pé. Meu Deus. Então a criança chegava na escola já cansada, com sono. Mal alimentada. Não, sem alimentação. A maioria ali não tinha. A alimentação era na escola. Então, muitos iam para a escola em busca dessa alimentação, porque se não se alimentasse na escola, não tinha. Não tem. E ainda continua. Eu estou afastada, né? Continua, é terrível. Isso continua. Não, essa comunidade ainda não tem água, essa comunidade. Porque eles me mandam mensagem na casa. Nós estamos em 2024 e continua assim. Continua assim. Eles me mandam mensagem, vira e mexe, eu recebo uma mensagem: Dona Carmen, saudade da senhora, porque, assim, eu não sou melhor que nenhuma profissional, não sou melhor que ninguém, mas eu tinha essa empatia com a comunidade de ir até a casa. Eu adorava ir tomar café com eles. Então eu falava assim: olha, hoje eu vou tomar café na casa de fulano e tal. Eu mandava no grupo, eu formei um grupo, eu mandava no grupo. Hoje eu vou na casa de fulano e tal tomar um café. Para entender também e levar esse acolhimento. Você teve gente da sua equipe que não aguentou essa realidade e desistiu? Tive. De olhar essa realidade e falar: olha, Patrícia, eu adoeci. Carmen, eu não dou conta. Eu adoeci vendo toda essa realidade. Como é que a gente chega em casa com um banho quentinho, uma comida na mesa, uma cama arrumada, vendo isso? E assim, às vezes a gente reclama, né? E muitas vezes eu falo isso para os meus filhos, até para as pessoas outras pessoas que atendo, quando reclamam de coisas mínimas, assim, bobas, eu falo: vocês não têm ideia do que é a miserabilidade. As pessoas não têm ideia do que é a fome, para começo de conversa. Não ter o que eu gosto em casa para comer, isso não é fome. Aquilo que você vê nas plaquinhas hoje, tudo quando é semáforo, você vê uma plaquinha assim: a fome dói. E ela dói. Dói. Ela dói muito. E ela dói, e não é uma dor só no estômago. Dói na alma, né? Dói na alma. Porque é muito fácil você falar assim: eu tô com fome. Sentir fome todos nós sentimos. Claro. Mas você ter o acesso ali, você abre a sua geladeira, você tem ali um iogurte para você tomar, você tem ali um mínimo. Se você tiver um pão, um mínimo, pão, já é. Um feijão, um arroz, um fubá, acabou. Você tem algo para preencher aquele vazio. Desde que não seja só isso também todos os dias, porque quem come o fubá todos os dias, sabe que nós pegamos crianças em situação de sobrepeso porque só comiam massas? Macarrão é barato. Comida que faz mal para a saúde é barata, né? Olha os Estados Unidos, é o maior índice de obesos. A gente não fala nem comida, a gente fala produtos alimentícios. Alguns produtos alimentícios são baratos. A bolacha, macarrão, massa de modo geral. Massas. Fubá. E quando você pega uma cesta básica... Todos esses alimentam. Você pega uma cesta básica que é ofertada muitas vezes, o que vem? Fubá, macarrão, molho de tomate. Quer dizer, aquilo não está alimentando adequadamente aquela família. Não é né? só isso, Patrícia. Nós temos programas sociais maravilhosos. Nós temos programas sociais muito bons. E a integração da área rural, do agro, ajudando, contribuindo na alimentação dessas pessoas. Será que alguém não pensou nisso até agora? O pior disso, é uma área rural que tem muita terra que poderia... Nós, inclusive, incentivamos as famílias. Olha, cria isso a galinha, tem o seu ovinho todos os dias. Não é para passar fome num lugar desse. Sim. Não dá para pensar a fome. Nós temos uma terra onde que planta dá. Gente, olha os japoneses. Olha o exemplo dos japoneses. Eu sempre gosto de seguir esse exemplo, sabe? Porque pega assim um potinho de terra e faz ali uma horta. Num potinho de margarina, eles conseguem produzir alimento. Uma horta. Você só precisa de um pedacinho, um bocadinho de terra aqui, umas sementes, alguém que oriente. Exatamente. Porque senão dá. Não, você sabe que eu tenho que contar uma coisa. É particular, mas eu tenho que contar. Meu neto, Davi, mandou da escola uma semente de milho. E ele chegou e falou: vovó, eu tenho que plantar um milho, é uma atividade da escola. Só que ele plantou o milho do lado ali da varanda de casa, e eu nem pensei nisso na hora. Minha filha também não pensou, nem meu genro, nada. O negócio está dessa altura.
Agora, como é que faz para tirar aquele milho de lá? Ele fala, não, você não pode, vovó, você vai matar o milho. Só que não tem espaço para o milho crescer. Então, olha só, ele não fez nada, ele jogou a semente e o milho deu. Sim. Né? Então, só que precisa da orientação. Precisa orientação. Ele teve orientação na escola para plantar aquele milho. Sim. Tanto é que o milho cresceu, né? Senão não teria crescido. Então, assim, falta orientação, falta vontade nas pessoas, Falta vontade dos dirigentes, vontade até da própria empatia da própria comunidade. Falta uma mudança de comportamento na nossa sociedade, falta uma mudança de cultura na nossa sociedade. Eu penso assim que nós estamos ainda a passos lentos, mas nós precisamos pensar de forma mais abrangente. A pandemia, ela traz aí, ela deixa consequências graves. Nós hoje temos muitos órfãos da pandemia, hoje nós temos pessoas com transtornos mentais devido à pandemia e às perdas, né, que ocorreram aí por conta da pandemia. Não só de quem entes. passou. Não só de entes, mas de trabalho. Não, de trabalho, de financeiras. Eu atendo pessoas que eram... Tinha uma situação boa, eram empresários, tá? Atendo muito isso no BPC hoje. Empresários que perderam tudo na pandemia e hoje estão dependendo de benefício de prestação continuada. Você imagina o que é isso para uma pessoa que trabalhou anos e anos e anos da sua vida? Porque empreender no Brasil difícil, é para herói, não é para né? qualquer um, não. Não é para qualquer um. Não tem que ser muito corajoso. Sim. É muito imposto, é muita fiscalização. A gente está falando aqui, eu estou falando de pessoas, de empresários. E os micro? E os micro, que também são altas taxas, também ficaram com dívidas imensas, impagáveis. MEI, pessoa reclama, MEI, que era MEI. É? Tinha a sua lojinha, vendia seu pastel, que vendia... MEI, estão com dívidas. E estão ali dependendo de BPC hoje. Não, se sentindo inúteis. É aquilo, né? Ou morre da Covid ou morre de fome. Acabou acontecendo os dois, né? Acabou acontecendo os dois. E tem aquelas pessoas também, eu atendo muitos casos de pessoas que ficaram com as sequelas. Tem pessoas com deficiências causadas pela Covid. E agora a dengue. E agora os dois. Eu tive uma pessoa, a Giselda, que esteve aqui comigo, falando de educação. Ela falou, ela estava com dengue e Covid. A Gisele. Sim. Dengue e Covid. Linda Gisele, amo. Você conhece a Gisele? Muito. A Gisele é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela veio aqui, ela deu show. Ela é maravilhosa. Gisele, ela é fantástica. Eu me inspiro. Ela sabe que eu sou fã dela, porque eu falo isso sempre. Mas, assim, a Gisele... na educação, eu falo assim... Você pensa em educação, você pensa em Gisele. Então, pensa uma pessoa que realmente... Ela respira educação. Ela inspira a educação. Ela inspira a educação. É a vida dela. Assim como a assistência social tá aí, brilha nos seus olhos, pula assim, ó, dos seus olhos, é ela para educação. Ela pegou ao mesmo tempo dengue e Covid. Então, minha filha que atua na área da saúde estava me falando exatamente isso ontem. Ela falou assim, eu estou com vários pacientes com dengue e Covid na minha aula. Você sabe que eu fiz um vídeo polêmico na cidade, que eu tava com uma febre altíssima, e eu cheguei num hospital, não vou citar nomes, mas eu cheguei num hospital, fui no posto, não consegui ser atendida. Aí o que eu pensei? Falei, puxa, eu tenho plano de saúde. O posto, que é totalmente SUS, os prontos atendimentos, mesmo pronto-socorro, é para quem não tem plano de saúde. Então, eu não vou tirar o lugar de alguém que precisa mais do que eu. Eu acho que, assim, as pessoas falam, mas você tem plano de saúde. Se eu tenho plano de saúde, então, mais um motivo para eu ir no plano de saúde, que eu pago, e não ir no público, que eu vou tirar o lugar de alguém, né? As pessoas não têm essa consciência, não tem. Né? Então, eu fui nesse hospital. Eu chego lá, tá todo mundo sem máscara. E aí eu cheguei na recepção e falei, me desculpe, eu saí de casa desprevenida, porque eu estou com 39,9 de febre. Eu já tomei antitérmico e não baixou, já tomei banho gelado e não baixou. E eu estou com medo, porque um adulto com 40 graus de febre começa a convulsionar. Sim. E eu falei, só que eu saí correndo de casa e não peguei uma máscara. Você poderia só me fornecer uma máscara? Porque eu não sei se eu estou com dengue, com Covid, com virose.
Ela disse assim, não é obrigação nossa fornecer máscara. Eu falei, não, sua não é. Mas da vigilância sanitária vir aqui fiscalizar uma coisa que se chama contaminação cruzada é. Porque eu posso entrar aqui, eu posso estar com Covid contaminando uma pessoa com dengue, Sim. ou contaminando uma pessoa com virose, Sim. ou então eu poderia estar com dengue, como foi o caso, eu estava com dengue, e pegar COVID e pegar virose. Eu fui embora. E como o meu convênio tinha telemedicina, eu peguei o atendimento da telemedicina e o médico falou, não volte nesse hospital, a senhora está certa. Só que, onde está a fiscalização? Então, a saúde pública não é só o tratamento da saúde no local de atendimento. Aliás, a questão da dengue é zeladoria, né, Carmen? Vamos falar a verdade. Ali no hospital é porque saiu do controle. Sim. Porque isso aí tinha sido feito 6 meses, o ano passado. A gente sabe que dengue tem todo ano. Se tem todo ano, tem que ter uma política de fiscalização, de conscientização, não de punição, mas de orientação da população. Sabe, mas eu até penso que nós precisamos também saindo fora da caixa. Porque as pessoas sabem o que é a dengue, as pessoas sabem o que tem que fazer, mas talvez esteja precisando aí o estímulo. Porque nós somos movidos a. E assim, você pega exemplos de outros países, ou até de outros estados, de outros municípios que atuam fortemente nessa questão, há o estímulo. Porque às vezes a informação, pela informação só, ela não basta. Não basta. A pessoa não precisa, basta. Ou ela precisa sentir na pele, perder um ente querido, ou ter a doença. Mesmo assim, às vezes não basta. É bom, a Covid tá aí, né? Eu achei, na minha ignorância, que o pós-Covid, o ser humano ia ficar mais empático. Pelo contrário, ele ficou mais egoísta. Sim. Você percebe isso também, Percebo. ou uma observação errada minha? Não, percebo. Porque você tá na linha de frente, né? Sim. Você tá ali, ó, no núcleo que a gente chama ali, núcleo duro. Você tá ali, ó, tete a tete com a população. As pessoas passaram, acho que, por uma das experiências mais terríveis da vida. Nós somos essa história. Nós fazemos parte dessa história de um dos momentos mais terríveis. Porque nós vivemos um momento de isolamento. Exatamente. Nós vimos o mundo parando. Eu sempre falava a frase assim, para o mundo que eu quero descer. Eu falava essa frase direto. Eu parei de falar. Falei, não quero mais. Não. Eu não quero mais que o mundo pare. Eu vi que o mundo parou e eu não consegui descer. Ninguém desceu. Ninguém desceu. Mas aliás, alguns desceram, sim. Alguns foram embora dessa vida, infelizmente. Eu perdi pessoas queridas. Não, eu perdi muitas pessoas. Sabe? Eu perdi. Não só perdi pessoas queridas, mas também pessoas muito importantes. E vi, eu tenho uma priminha que perdeu os pais, a mãe e o pai. Ficou órfã e... né, uma criança irrecuperável. E eu falo, o que vai ser dessa menina? É uma das sequelas. Tá aí uma das sequelas. Lá nessa comunidade que eu atendia, nós tivemos 5 famílias que as crianças ficaram órfãs. Numa delas eram 7 crianças. Meu na casa. Jesus. E qual foi a conduta? 7. Então, naquele momento. Qual é a conduta num caso desse? Então, nós tivemos que ter um cuidado minucioso. Primeiro, o atendimento psicológico, né? Ali, o psicossocial foi essencial naquele momento. Tá? Para dar o amparo para essas famílias. Então, foi um atendimento direto, um atendimento minucioso, com muito cuidado, porque as pessoas são diferentes também. Algumas também não correspondiam, não queriam, não aceitavam. Porque é um momento de dor. Claro. No momento de dor, cada um tem uma reação. A gente tem que respeitar, o indivíduo é único. Exatamente. Né? A minha dor pode ser assim, a mesma situação para mim e para você. Eu vou sentir de um jeito, você vai sentir de outro. Sim. Não significa que você não está sentindo? Não, e não significa que um é maior, até porque sentimento, emoção, você não mede. Dor não se mede. Eu costumo dizer, sentimento a gente sente, a gente não explica, né? Não explica. De todos os sentidos. Gera revolta, raiva, indignação, gera uma montanha-russa de emoções. Aí você tem todas as etapas do luto, seja financeiro, seja pessoal, e lidar com tudo ao mesmo tempo e ter que cuidar da parte emocional.
e dar possibilidade dessa pessoa se levantar de novo. E pensa no suporte, porque aí não é só o emocional. Muitos perderam ali o arrimo de família, o chefe da família. Era quem levava o sustento para dentro dessa casa. E esse desalento, você sente que ainda está acontecendo? Sim. Ainda nós temos consequências graves por conta disso. Quem atua no serviço social hoje está à frente de uma das maiores batalhas que o serviço social enfrenta, são as consequências que, além de entender, compreender essas realidades que mudaram radicalmente, em muitos casos. Essa casa que eu estou falando, por exemplo, de que tinha várias 7 crianças. Essa realidade era uma realidade que era um pai de família que trabalhava e que tinha recursos. Ele tinha um bom trabalho, ele tinha recursos. E de repente a família fica sem ali, sem o pão de cada dia mesmo. Não, e tem gente agora morrendo de dengue. E como que sai essa mulher para trabalhar com 7 crianças? Como é que sai? Como é que deixa faz? 7 sozinho? Deixa 7 crianças lá. Vai trabalhar. Deixa. E vaga? Não e tem. Estrutura? Não, nós temos um número aí de desempregado pós-pandemia, que é uma coisa absurda. Nós temos um número de pessoas que, porque tem a questão do desemprego, porque muitas empresas fecharam, como nós já falamos. Claro. Tem a questão do desemprego, porque muitos ficaram com sequelas, Sim. que também já foi falado. Que não pode voltar. Que não pode voltar. Né? Então, são inúmeras consequências. Uma das consequências que as pessoas nem param para pensar, mas tem crianças que ficaram órfãs e foram aí teve que ir para a família extensa. Não, algumas foram para a família extensa. Daí acontece, aí vai para ficar na casa de um parente. Tá. Só que esse parente não estava preparado para receber essa ou essas crianças. E aí o que acontece? Ali ocorre violações de direitos, abuso sexual. Nós pegamos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes por conta, aí já é uma consequência dessa questão da perda ali dos pais por Covid, que foram para outras famílias, que acabaram ficando em situação mais vulnerável. Porque não existe ninguém com estrela na testa. É muito difícil também para os profissionais que atuam, seja lá em qualquer órgão que atenda, que previne, que atue dentro da intervenção ou da prevenção, que fale, não, olha, vai sair daqui, vai para cá e vai dar tudo certo. Tá resolvido. Não, nós não somos exatos, nós somos humanas, nós não somos exatas. Então não existe 1 mais 1 é 2 para o serviço social. Isso não acontece. No serviço social, 1 mais 1 pode ser 10. Agora me diga uma coisa. Quando a gente foi, antes do nosso podcast, óbvio, eu dei uma pesquisada em alguns números da cidade, até para entender um pouco melhor. Aliás, a gente tem acompanhado. É mito ou verdade que o abuso infantil é muito alto na cidade? É muito alto. É mito ou verdade? Isso é verdade. Porque os números que eu vi nos portais de transparência, nos órgãos, nas organizações que são relatados, né, como a Procuradoria e tudo mais, me deixou bastante preocupada e, inclusive, assustada com crianças de 4, 5 anos. Sim, menos até. Eu fiquei assim, aí eu falei, eu preciso abordar isso com a Carmen, eu sei que é um tema sensível até para quem está nos assistindo, sim, mas é uma realidade que eu acho que a gente precisa olhar ela de frente. Sim, essa é uma realidade do nosso país. Essa é uma realidade, não é mundial, não mas não é do nosso país. Não. Mas eu vi que os números de Pinda estão muito altos, né? Pindamonhangaba, eu ainda tenho eu falo que eu ainda respiro um pouco aliviado, porque Pindamonhangaba criou-se o sistema de garantia de direitos que muitos municípios não têm. Então tem aqui um sistema de garantia de direitos que atua com a criança que sofre qualquer violação de direitos. Esse sistema é um sistema que foi criado, ele é novo, ele é recente no município, foi muita luta, tem aí várias colegas aí que lutaram, Existem resistências, eu tudo não que vou, é novo, né? Sim, houve, mas só que nós tivemos aí um sucesso muito grande nesse sentido, porque hoje uma criança, quando ela sofre qualquer tipo de violação de direitos, a rede se junta para atuar neste caso. Então, hoje todos trabalham conectados e não se desconecta
enquanto o caso não for resolvido. E isso é reportado para o governo federal? O governo federal enxerga isso? O estadual também enxerga, além do municipal? Então, porque alguns o sistema de garantia de direitos, ele é um programa que ele é a nível federal. É isso, por isso que eu te pergunto. Nível federal. Então, o governo federal está enxergando isso aqui. Sim. Aqui participam também, a justiça está envolvida. Tá. Então, tem várias esferas aqui envolvidas nesse Ministério sistema. Público. O Ministério Público está envolvido. O Ministério Público é a salvaguarda dos vulneráveis, né? Sim. E nós temos o nosso município... É o nosso representante, né? Neste ponto, eu acho que nós estamos ainda um passo à frente de outros municípios do Vale do Paraíba. Penso que até, lógico que nós estamos engatinhando, nós ainda temos muito, muito a fazer. Criou-se um fluxo dentro do município. Tá. Esse fluxo foi criado também, é recente, mas ele hoje é parte de tudo isso e é respeitado, muito respeitado. Então, quem vai atender hoje criança e adolescente dentro do nosso município precisa entender esse fluxo, precisa fazer parte dele. Tá. Precisa conversar aí com os órgãos de defesa. É uma equipe multi? É uma equipe multi, porque participam todos entra todo mundo. É. Ninguém é excluído. Entre a educação, entre a saúde, entre a justiça, entre organizações do terceiro setor, todo mundo faz parte. Então, nessa hora, a organização do terceiro setor é fundamental. Fundamental. Ela é a porta de entrada. A maioria das organizações, a grande maioria, trabalha a prevenção. Nós temos algumas que trabalham intervenção. Então, o que acontece? Mesmo as que trabalham intervenção, também trabalham a prevenção. Porque a prevenção, ela tem a primária, secundária e terciária, e ela é necessária. Ela é necessária. Então, nós precisamos entender... E, na verdade, esse fluxo tem que acontecer, né, Carmen? Porque o que a gente vê, muitas vezes, é que o gestor... Eu bati muito nessa tecla aqui em Pinda, quando eu percebi que isso não estava ocorrendo de forma coesa, porque existe a primária, secundária, terciária. O que a gente vê? A pessoa vai lá direto no terciário. Sim. Pula todas as etapas. Pula todas as etapas. E aí o que acontece? Sobrecarrega o hospital, sobrecarrega a rede. Além de sobrecarregar, muitas vezes não é atendida. Claro, porque você pulou as etapas. Nós precisamos respeitar. E hoje está sendo criado outros fluxos para outras demandas. Isso é interessantíssimo, porque se torna uma forma organizada de atender a população. Sim. Só que a população também precisa entender isso. Isso que você está falando também é uma informação que é importante que a população entenda. Isso ainda não chegou para a população. Aposto contigo que muitos munícipes não sabem que existe um fluxo de atendimento que, na verdade, vítimas é a tal da regulação, né? Vítimas de violência e abuso sexual no nosso município. Eu tenho certeza que a maioria não sabe. Então, isso precisa ser divulgado de forma responsável. E aí eu te pergunto, para quem está assistindo e não sabe, qual é o lugar que essa pessoa que está nessa situação vulnerável, onde ela vai de cara, para quem ela liga, quem ela procura, qual a orientação que a gente pode deixar para essa pessoa que muitas vezes está envergonhada, constrangida, se sentindo muitas vezes culpada por essa situação de vulnerabilidade, seja financeira, seja emocional, seja por abuso, seja pelo que for. O que ela faz? Então, no caso da situação de violência e abuso sexual, quando um adulto sabe que uma criança está sofrendo a violência, ou essa criança relata para um adulto que sofreu um tipo de violência ou abuso, essa pessoa ela tem por obrigação, tá? Que nós não estamos falando assim, não, a responsabilidade não é minha, de todos nós. Inclusive do vizinho. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Responsabilidade da sociedade, do poder público como um todo. A sociedade é responsável. Se eu estou escutando na casa ao lado, meu vizinho, uma criança que está lá, ela grita todos os dias, ela pede por socorro, você está vendo a violência acontecendo ali, você tem por obrigação denunciar. E se você não denuncia, você é conivente. Você é conivente, você está sendo negligente e você vai ser responsabilizado por isso. Não tem como não ouvir, né? Teu vizinho está gritando, a criança está pedindo socorro, ou o jovem, ou a mulher, ou, enfim, o idoso, muitas vezes. Eu vejo filhos, netos batendo em idosos, né? Isso, infelizmente, lamentavelmente. Eu pego muitos casos de abuso financeiro contra idosos. Você viu? Abuso financeiro. Teve ontem um caso na mídia de uma cuidadora
de um idoso que ele faleceu, ela colocou o idoso na cadeira de rodas para tentar sacar o dinheiro dele. A que ponto o ser humano está chegando, Carmen? Assim, a gente precisa, assim, como que a gente mobiliza essa população? A gente não pode julgar essa mulher, óbvio que é temerário o que ela fez, mas assim, o que levou, será, essa mulher a chegar numa extremidade dessa, né? Num caso como esse, eu não consigo defender, não. Não, eu não estou defendendo. Num caso como esse, eu entendo como mau caratismo mesmo. Com certeza. Porque como que você pega uma pessoa que já está falecida? Põe numa cadeira de rodas e Mas eu atendo muitas situações de pessoas que mentem. Tá? Que mentem descaradamente. Mas eu costumo dizer assim, tem pessoas que mentem porque gostam de mentir, tem aquelas pessoas que mentem porque realmente por mau caratismo, e tem as pessoas que mentem por necessidade. Sabe quando assim, é o grito de socorro mesmo? Eu preciso mentir porque senão não vão me ouvir? E você consegue identificar? A gente identifica ao longo, temos técnicas, e ao longo desses anos todos na profissão, a gente identifica ali, né? Até porque o próprio instrumental, ele nos dá uma base para ali, né, entender a situação como um todo. Não tem como. Nós temos contato com a rede. Nós contactamos a rede. A pessoa está falando ali uma coisa, mas eu faço contato com a rede. Eu tenho esse cuidado. Até se a pessoa não está sendo atendida por essa rede, para que a rede entenda que está acontecendo ali uma violação. Onde é que está falhando, né? Muitas vezes não é nem falha da rede, muitas vezes, porque, imagina, nem chegou para esse equipamento. A rede nem tem conhecimento. Não tem conhecimento. Então, também é nosso papel, né, dentro da Justiça Federal, de colocar a rede a par do que está acontecendo naquele município. Eu pego municípios com situações gravíssimas. Mas eu queria concluir a questão do fluxo de atendimento da criança vítima de a criança ou adolescente vítimas de violência, porque isso é um caso muito sério. E as pessoas precisam entender como eu faço, né? O que eu faço e como eu faço. Primeiro, Disque 100, pessoal. Disque 100. Olha, eu vou te pedir uma coisa muito especial. Sim. Eu queria que você olhasse lá, para quem está nos assistindo agora, essa câmera aqui. Nada de cá? Então vamos lá. E manda um recado para essas pessoas que precisam dessa informação que pode salvar vidas. Sim. Então vamos lá, pessoal. Uma criança relatou, primeiro, eu não questiono essa criança. Eu nunca fico perguntando como foi, por que foi, quem foi. Se a criança faz um relato, você escuta o relato. Quando puder, acolhe essa criança. Quando você puder, você escreve da forma como a criança colocou para você. Como o adolescente colocou para você. Você tem o Disque 100, mas o Disque 100 você precisa ter aí dados dessa criança. Então, o endereço, o mínimo endereço, o nome dos pais, né, para que o conselho tutelar possa chegar até essa criança ou os órgãos de defesa. Você tem o conselho tutelar, busque o conselho tutelar mais próximo ali do seu, né, ali, que atenda a sua região. E é importante que o conselho, que a delegacia, né, a delegacia DDM, geralmente aqui no município de Pindamonhangaba, a DDM também faz parte dessa rede de defesa, porque nós temos uma rede de defesa aqui no nosso município. Então, o conselho tutelar, o Disque 100, a Delegacia de Defesa da Mulher. O Disque 100, se você liga para o Disque 100, é direitos humanos. O que acontece? Vai cair em todos esses órgãos. Entendi. A denúncia já vai para a delegacia, a denúncia vai para o conselho tutelar. E você pode ser anônimo? Pode ser anônimo. Para o Disque 100 pode ser anônimo. Se você vai num órgão, medo, né, sim. Se você vai no conselho tutelar também, você pode dizer, olha, eu não quero que o meu nome seja divulgado, porque é meu vizinho, porque é meu parente, porque acontece muito. Sim. Né? E eu já passei por essa situação de ameaça justamente por isso, porque eu fiz uma denúncia de uma violência, de um abuso sexual. E eu sofri, não aí... Não dá pra gente ver uma situação dessa... A pessoa está presa, mas ele falou que o dia que sair ele me retalha. Ele falou que vai me retalhar. Então, assim... Muitas pessoas não denunciam por medo. Então, não sinta medo. Não deixe uma criança desamparada. Se você sabe, se você desconfia, porque também, Patrícia, nós temos que tomar um cuidado. De ter a sensibilidade, porque muitas vezes, e eu já tive isso próximo a mim, uma criança está gritando, eu preciso entender, hoje nós temos aí um número alto de crianças com autismo. Que também gritam.
Então, eu preciso entender também toda a situação. É uma questão mesmo de observação, de sensibilidade, né? Eu sei que realmente aquela criança está apanhando, aquela criança está sofrendo a violência. Ela me contou que ela está sofrendo a violência. Se você não toma uma providência, você está permitindo que essa pessoa faça com outros. Você é conivente. Você é conivente com a violência. Então, nós precisamos deixar... E não vai parar aí, né? Não vai parar aí. Essa pessoa vai fazer vai com continuar. outra e outra e outra. Do mesmo jeito uma mulher quando ela não denuncia a violência. Mas olha, Carmen, eu vou falar. Nós duas aqui, esse podcast, eu queria a noite inteira. Meu diretor ali já tá me falando assim, Patrícia, você já passou da hora, você já passou da hora. O diretor já me falou 5, 4, 3, 2, 1. Não, é assim, eu preciso te fazer um pedido muito especial, acho que todo mundo aqui, que você volte numa nova oportunidade para a gente evoluir esse tema que é muito importante, de interesse público, né? Acho que conhecimento é poder. Sim. Conhecer o seu direito é poder. É poder. E a gente tem aqui a obrigação de passar a informação correta. Aqui ninguém está querendo julgar, nem condenar, nem apontar dedo. A gente quer ajudar a população, né? E fica aqui o meu convite para que a gente possa, para que você retorne e a gente dê continuidade. Sim, será um prazer. Eu acho que a gente ainda não falou da questão das mulheres, a gente ainda não... Ixi, tem um monte de coisa aqui em pauta. Tem muita demanda. Ainda. Tem muita coisa pra gente falar. Sim. E eu vou pedir, inclusive, para quem tá assistindo, que mandem suas perguntas, que a gente vai estar anotando para um próximo. Sim. Eu não consegui nem olhar aqui os comentários, porque tá tão assim, fluido, e tão importante, e tão, ao mesmo tempo, triste ver essa realidade. Sim. E que todos nós, como cidadãos, sejamos um agente de transformação, nem que seja no nosso micromundo ali. Eu acho que a gente já consegue contribuir para um mundo melhor. Sim. Empatia. Todo podcast eu peço, pessoal, vamos ter mais empatia. Vamos tentar se colocar no lugar do outro. Menos agressividade, menos violência e menos ataque. A gente está num mundo de muito julgamento. Então eu te agradeço de todo o meu coração. Está sendo uma alegria. Eu espero que você volte em breve. E eu gostaria que você deixasse, como eu peço para todo mundo, que você deixasse uma palavra de reflexão para quem ouviu todo esse conteúdo que a gente colocou aqui hoje. O que você deixa de reflexão? Bom, primeiro, eu falo sempre para os meus alunos, né, a questão da humanização. Que no meio de tanta tecnologia, né, que possamos ser mais humanos. Olhar o outro, né, um humano olhando outro ser humano. A dor que bate em mim também bate no outro. E às vezes no outro é muito pior. Então que a gente cuide, que cuidemos uns dos outros. Sabe? Mas com essa empatia que você falou. Uma forma de olhar profundamente, é o olhar da alma. Não enxergar apenas o que eu estou vendo, mas enxergar de fato o outro. Muitas vezes o ataque é a melhor defesa para quem está sofrendo. Então, as pessoas, muitas vezes, estão te atacando, ela não está te atacando porque ela quer te atacar, é porque ela está sofrendo. Então, vamos tentar olhar a alma do outro, né, de uma forma mais empática. Eu sempre coloco Deus em tudo na minha vida, porque Ele é o primeiro que eu dou bom dia, é para Deus. Meu bom dia, meu boa noite é para Deus. Também. Então, colocar um pouquinho mais quem crê, que creia, que tem essa espiritualidade. Eu falo, cada um tem a sua e eu respeito a de todo mundo, porque a espiritualidade também é de cada um, porque eu posso falar o que eu quiser aqui, mas a minha cabeça pode passar outra coisa. Né? Então, sentimento, emoção, espiritualidade, cada um tem o seu. Mas trabalhe sua espiritualidade, trabalhe os seus sentimentos em prol do outro. Isso faz bem e só retorna coisa boa para você. Eu não sei nem o que falar, pessoal. Olha só, hoje foi aqui uma lição de vida. Por isso que eu digo que o seu trabalho é uma pauta de muita responsabilidade. Você tem minha admiração profunda, meu apoio, esse espaço aqui aberto. Gratidão. Em todas as oportunidades que precisar de uma comunicação, o espaço está completamente aberto. E a nossa gratidão por toda a sua dedicação, seu empenho, seu trabalho, seu esforço, sua resiliência diante de tudo isso. Que Deus
continue te abençoando, Amém. te capacitando, te dando força, entendimento, discernimento, sabedoria de lidar com tudo isso, porque eu tô pegando só um pedacinho do que é o seu dia a dia. E eu já tô sentindo, assim, a missão que você tem. Então, realmente, eu peço mesmo que Deus te abençoe nessa jornada. Amém. E que você realmente não desista e crie, multiplique esse trabalho. Amém. E para vocês de casa, eu também desejo isso. Vamos olhar o próximo sem julgar, vamos ter mais empatia. Quando aquela pessoa estiver meio nervosa, será que ela está nervosa? O que será que ela está vivendo? Às vezes um dia é você, outro dia sou eu. Vamos olhar o próximo com mais amor. Vamos tentar doar um pouquinho do nosso tempo para enxergar fora da nossa caixa. E para todos vocês eu desejo o mesmo. Que Deus possa abençoar todos vocês e que nós possamos, juntos, construir uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, porque ninguém é uma ilha. Nós precisamos dos outros, nós não conseguimos viver sozinhos. E quarta-feira tem mais Papo Reto com Patrícia Marcondes. Gente, hoje o papo foi muito reto e muito sério. Muito obrigada por todo esse tempo e eu espero vocês quarta-feira que vem. Quarta-feira tem mais na nossa Vale Ver TV, nossa TV on demand. Olha só, eu costumo falar e eu insisto, nós estamos aqui para o mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Lá na Alemanha sua filha vai assistir, tá? Nós estamos aí no YouTube, no Facebook, nas plataformas da TV que mais cresce, nossa Vale Ver TV. Quarta-feira que vem tem mais Papo Reto aqui na Vale Ver TV. Um beijo no coração, Deus abençoe. Uma noite abençoada a todas. E é isso.